Olá, turma! Na nossa aula de hoje de matemática, nós iremos trabalhar sobre os sólidos geométricos e as figuras planas. Então, vamos entender um pouquinho sobre cada um, tá? E vamos ver algumas nomenclaturas também, que talvez vocês achem um pouco estranhas, mas que vocês irão se acostumar com o tempo. Então, vamos lá! Qual a diferença entre poliedros e polígonos? Vamos aprender? Gente, vamos entender um pouquinho sobre os poliedros e polígonos. O que é poliedros? Poliedros são as figuras geométricas, são as figuras sólidas. São as figuras geométricas que são sólidas, ou seja, são aquelas que têm as três dimensões: altura, largura e profundidade. É um cubo, vamos imaginar, é uma caixa. A caixa ela não tem no formato de uma caixa de sapato, ela tem o formato de um retângulo. Ela é um sólido geométrico que ela é conhecida como poliedro. Por quê? Porque elas têm as três dimensões. Polígono, não. Polígono, ele não tem três dimensões. O polígono, ele faz parte do poliedro. Ele é uma parte do poliedro. O polígono é a face de um poliedro. Porque o polígono, ele tem apenas duas dimensões: altura e largura. É o quadrado, é o triângulo, é o retângulo. O quadrado, ele só é aquele desenho plano. O retângulo só é aquele desenho plano. Então, ele é um polígono. Eu vou explicar depois o que é polígono para você entender. Mas eu quero que você entenda a diferença entre poliedro e polígono por enquanto. Poliedro é quando tem as três dimensões: altura, largura e profundidade. E polígono só tem duas dimensões: altura e largura. E observação importante: o polígono ele está dentro do poliedro, ele faz parte do poliedro, ok? Vamos relembrar um pouco. Algumas das figuras geométricas que tu conheces são o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o pentágono, o hexágono. Só para tirar dúvida daqueles que ficarem com dúvida em alguns nomes. Gente, pentágono são figuras geométricas que possuem 5 lados, tá? Hexágono que possuem 6 lados. Observem bem aí. Vocês estão olhando essas figuras aí? Elas são figuras planas. Ou seja, elas não têm três dimensões. Elas têm apenas duas dimensões. Elas têm altura e largura, mas elas não têm profundidades. Então elas são polígonos, mas elas não são poliedros, ok? Os sólidos geométricos podem ser agrupados em poliedros e não poliedros. Poliedros são aqueles em que todas as superfícies são planas, ou seja, qualquer face dele é plana. Se você pegar um cubo, você vai colocar em cima de uma mesa. De um lado você coloca, vai ficar certinho em cima da mesa, parado. Você vira, também vai ficar certo. Observe essa pirâmide aí. Você coloca ela dessa forma em pé, ela fica. Se você coloca ela deitada, ela também vai ficar certo. A mesma coisa acontece com o retângulo, que é o mesmo paralelepípedo. Agora, o não poliedro. O não poliedro são aquelas superfícies em que ou ela não tem superfície plana, ou ela tem uma superfície plana e o resto não é plano. Ou seja, tipo cone. O cone, ele tem uma superfície plana, mas o resto não é plana. Você pode colocar essa parte de baixo que é plana numa mesa, ela vai ficar ok. Mas se você tentar deitar, ela vai virar, vai rodar. Então, não poliedros possuem uma superfície plana e o resto não é plano. As linhas. As linhas elas são sempre formadas por segmentos de reta e podem ser fechadas ou abertas, ok? Então vamos lá. Os polígonos são figuras planas formadas por uma linha fechada em seu interior. Gente, não existe polígono aberto. Só existe polígono fechado. E tem uma observação muito importante que eu quero que vocês olhem aqui, ok? Os polígonos, eles têm que ser retos, tem que ser com linhas retas. Observem esse bem aqui e linhas retas fechadas. Eu tenho aqui um polígono. Ele só é linhas retas e fechada. Esse outro aqui, porque eu botei não é polígono. Ele é linhas retas, ok? É fechado? É. Mas tem um porém, ele se cruza. Os polígonos, eles não podem de maneira nenhuma se cruzar. Se ele se cruzar, ele não é considerado polígono, ok? Então, o polígono, ele tem que ser com linhas retas, fechado, mas não pode se cruzar. Um exemplo, se eu tenho uma linha reta, eu tenho outra linha reta fechada e tenho uma parte arredondada, é polígono? Não, porque só são linhas retas fechadas. E se cruzar, pode? Não. O polígono ele não pode se cruzar. Os poliedros são compostos por faces, vértices e arestas. Nós temos aqui
faces. Faces são as partes planas de uma figura. Arestas. Arestas são as pequenas linhas que, ao se encontrarem, formam os vértices. Imaginem que vocês têm palitos de fósforo e vocês vão juntar esses palitos de fósforo para formar um quadrado, ok? Vamos lá. Vocês juntaram, formaram um quadrado. São 4 palitos de fósforo. Se você ver, como é que vai ser chamado cada palito? De aresta. E o encontro entre um palito e outro? De vértice. E aquela única face que foi criada, porque no caso só é uma face, é chamado de face. Só é uma face, né? Então vamos lá. O cubo tem 6 faces quadradas iguais, 12 arestas, porque são 12 linhas, e 8 vértices, porque são 8 pontinhos. Então não se esqueçam, faces são as partes planas, arestas são as linhas, gente, são essas pequenas linhas. E vértices são os pontinhos que se formam pelo encontro dessas linhas. As partes planas dos poliedros são polígonos, foi o que eu falei antes para vocês. Os polígonos são diferentes dos poliedros, porém os polígonos estão dentro dos poliedros, porque os polígonos são as partes planas que estão dentro dos poliedros, são as faces. As faces são basicamente polígonos, porque os polígonos eles só têm 2 dimensões, altura e largura, diferente dos poliedros, que tem altura, largura e profundidade. Então vamos lá. Observe esse exemplo aqui que é de uma pirâmide quadrangular, ok? Nós temos aqui as faces, arestas e vértices. Vamos ver bem aqui, ó. Eu quero que vocês observem só essa primeira face em que está apontando a setinha. Nós só essa face. Se você olhar essa face, só ela. Não interessa o resto do desenho. Só olha essa face. Você vai olhar que tem um triângulo. Ele é um polígono, porque é um triângulo. A união desses triângulos, mais um quadrado embaixo, forma essa pirâmide. Então, são o que? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 polígonos, que são 4 triângulos e um quadrado, que formam uma pirâmide, que é um poliedro. Então, para formar os poliedros, é necessário ter os polígonos. Então, vamos lá. A pirâmide quadrangular tem 5 faces, uma base quadrada e 4 faces laterais triangulares, 8 arestas, que são 8 traços, e 5 vértices, que são onde se encontram as arestas. Aí aqui eu botei um exemplo para vocês do que eu tinha falado sobre poliedros e não poliedros, né? Nós temos aqui alguns poliedros, onde todas as faces são planas representadas por polígonos. Ou é quadrado, ou é triângulos. Então vamos lá. Nós temos aqui o paralelepípedo, o cubo, a pirâmide. Todos eles são poliedros, porque todas as partes são planas. E nós temos do outro lado os não poliedros, porque nós temos partes arredondadas, partes curvadas. Se nós temos partes arredondadas e partes curvadas, não é poliedro, que foi o que eu falei também na explicação de polígono. Se nós temos uma parte que é curvada ou arredondada ou uma linha curva, não é polígono, porque polígono é feito por linhas retas, fechadas, que não se cruzam. No seu dia a dia, está rodeado por sólidos geométricos. Exemplos, nós temos aqui poliedros e não poliedros, que no nosso dia a dia a gente está muito presente. Eu vou ter alguns exemplos para vocês. Um cubo mágico, uma caixa de presente, que também pode ser uma caixa de sapato, uma pirâmide, que muitas vezes a gente vê como bombom, tem uns bombonzinhos dessa forma, umas caixinhas mesmo de presente, uns brinquedos. Não poliedros, nós temos o cone de sorvete, nós temos a latinha de refrigerante, nós temos a bolinha de tênis. Então, os poliedros, eles estão presentes no nosso dia a dia constantemente. Estão ao nosso redor. É muito fácil a gente fazer uma brincadeira para vocês descobrirem quais são os poliedros que tem ao seu redor, na casa de vocês e agora mesmo, que está na frente de vocês ou não. Agora já sei. Os poliedros são sólidos geométricos que têm todas as superfícies planas. Os não poliedros têm superfícies curvas e também podem ter superfícies planas. Os polígonos são planos e não sólidos. Muito bem, gente. Essa foi uma aula, nossa primeira parte da nossa aula, tá? Vai ter uma segunda parte, porque essa aula é bem extensa. Espero que vocês tenham gostado.
Façam suas anotações e bons estudos!